but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá! No vídeo de hoje, irei compartilhar com vocês um pouco sobre a independência do Brasil. Mas antes, eu quero te falar que este acontecimento ele está relacionado com os fatos ocorridos lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e essa terra não foi mais a mesma, porque passou a ser colônia de Portugal. Colônia? Sim, Bento, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Isso quer dizer que os governantes, eles podiam controlar, dominar e explorar essa terra. Mas eu vou continuar explicando os acontecimentos sobre a independência. Lá no ano de 1808, a família real portuguesa, ela mudou-se para o Brasil. A passeio? Não, a família real portuguesa não veio para passear. Pelo contrário, veio fugida das tropas francesas de Napoleão Bonaparte. Napoleão? Napoleão Bonaparte, Beto, ele foi um líder político e militar que participou da Revolução Francesa. E ele obrigou, pressionou a família real a sair de Portugal. Então, a ideia foi transferir a corte portuguesa para a colônia mais rica pertencente a Portugal. E quem era a colônia mais rica? O Brasil. Então vieram mais de 10.000 pessoas juntamente com a família real e trouxeram nas embarcações um monte de coisas, como o arquivo do governo, tesouro real e muitos livros, que futuramente transformaram-se na Biblioteca Nacional. Mas rapaz! Pois é, Beto. Você sabia que a viagem de Portugal para o Brasil não foi nada tranquila? Pois tiveram muitos problemas, desde a falta de comida ao surgimento de doenças, piolhos, tanto que as mulheres tiveram que raspar o couro cabeludo para evitarem essa propagação. Além do medo dos ataques piratas que pairava dentro das embarcações, sem falar nas condições climáticas que não eram muito agradáveis. Beto, você sabia que desde o ano de 1500 existia aqui no Brasil o Pacto Colonial? Que é isso? Pacto colonial, Beto, quer dizer que a colônia só poderia comercializar com Portugal. Mas quando a família real chegou ao Brasil, Dom João VI ele modificou todo esse cenário, porque ele fez a abertura dos portos às nações amigas. Na prática, era o fim do exclusivo colonial. A colônia poderia agora, então, comercializar com outros países. Os proprietários rurais ficaram radiantes, contentes, porque poderiam exportar os seus produtos como açúcar, algodão, com os preços mais lucrativos. A chegada da família real ao Brasil trouxe a experiência de liberdade negativa. Liberdade? Sim, Beto, porque em 1815, Dom João VI ele resolveu elevar a colônia à situação de Reino Unido a Portugal. Pronto, não somos mais colônia, e sim uma extensão do Reino de Portugal. Só que isso causou uma insatisfação da corte que estava lá em Lisboa. Tanto é que em 1820 eles fizeram uma revolução chamada do Porto, e exigiram o retorno de Dom João VI para Portugal, com o objetivo de enfraquecerem o poder político aqui do Brasil e retornarem à situação de pacto colonial. Sem o pacto colonial e com a elevação de Reino Unido a Portugal, esses foram os primeiros passos que o Brasil já estava engatinhando para a sua liberdade, para a sua independência. O rei Dom João VI, ele tentou ao máximo evitar esse retorno para Portugal, mas a corte de Lisboa lhe pressionou. Foi quando no ano de 1821 ele retornou, mas deixou aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente. Assim que a família real portuguesa chegou em Portugal, a corte de Lisboa começou a cortar todos os benefícios concedidos pelo rei Dom João VI durante os 13 anos que passou no Brasil. Isso trouxe muita insatisfação para Dom Pedro I. Mesmo sendo português, ele ficou ao lado do povo. O crescimento do Brasil estava trazendo muita preocupação para a corte portuguesa, que exigiu de Dom João VI o rebaixamento do Brasil à condição de colônia.
o cancelamento do título dado ao príncipe regente e que também Dom Pedro I retornasse para Portugal. Mas só que no dia 5 de janeiro de 1822, Dom Pedro não retornou e ainda disse a tão célebre frase: "Se para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Esse dia do fico foi o primeiro passo para a independência. Se lá no ano de 1808 e 1815, com a abertura dos portos e elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal, o Brasil já começou a engatinhar, com o dia do fico foi o primeiro passo para a independência. Dom Pedro I precisou ir até São Paulo em busca de ajuda política e deixou no comando a sua esposa Maria Leopoldina e o ministro José Bonifácio. No retorno, ele teve um desarranjo intestinal às margens do Riacho Ipiranga, no mesmo momento em que ele se encontrou com 2 cavalheiros do Correio Real, que lhe entregaram a Carta da Corte de Lisboa, que exigia o seu retorno imediato para Portugal. Caso contrário, o Brasil retornaria à condição de colônia. Dom Pedro, então, pegou aquela carta, rasgou, subiu em cima da sua mula e não cavalo e decretou independência ou morte às margens do Riacho Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Eu queria saber sobre o quadro de Pedro Américo. Beto, o quadro pintado por Pedro Américo, representando o momento em que Dom Pedro decretou a independência do Brasil, nem tudo que está ali é verdade. Ele foi pintado 40 anos depois, na cidade de Florença, a pedido de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. A independência do Brasil trouxe a separação política entre os 2 países. Podemos dizer que foi uma revolução conservadora. Mudou, mas permaneceu igual. Uma monarquia escravocrata, onde a mão de obra estava no trabalho escravo. E as elites brasileiras todas unidas em torno de um único interesse, um único objetivo, que era a manutenção da mão de obra escrava. Espero que tenham gostado, compartilhem desse vídeo. Quero deixar um super beijo para a Pronajara, que está sempre assídua no canal Geovânia Contações, juntamente com as suas filhas, Amanda e Bianca. Fiquem com essa dica e um forte abraço meu e de Beto. Beijo!